convidar o pastor Davidson, que estará nos abençoando através de sua vida. Oremos, eu vou pedir à igreja para estender a sua mão para cá, com um ato de fé, que Deus já falou no coração dele e falará aos nossos corações através da vida dele. Oremos. Pai, nesse momento onde estaremos, Senhor, com os nossos corações e mentes e ouvidos abertos para ouvir o que o Senhor quer cuidar de nós através da sua palavra, nós te pedimos pela vida do teu filho, Davidson, teu servo, pastor desta igreja, que seja usado, Senhor, como todas as vezes, que se permite pelo teu Santo Espírito ser um instrumento nas tuas mãos. Que tudo que o Senhor colocou no seu coração, o Senhor faça da maneira que o Senhor quiser. E que ele seja, Senhor, um canal do Senhor a derramar o teu querer através da tua palavra sobre nós e sobre todos aqueles que estão nos vendo através do canal do YouTube. Que aí aonde eles estejam, eles possam sentir a graça libertadora da tua palavra. Nós oramos assim, agradecidos. Usa o teu filho e o guarda, Senhor. E enquanto ele estar aqui, ministrando a tua palavra sobre nós e para nós, que todos os sonhos do seu coração, Senhor, sejam contemplados por ti. Nós oramos assim, agradecidos. No nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Boa noite, você está feliz de estar aqui? Amém, é bom celebrar ao Senhor. A gente viu aqui a irmã Hilda aqui à frente com a sua família, porque ela completou 90 anos essa semana, não é? Glórias a Deus por isso. Nós tivemos um culto de gratidão ao Senhor pelos 90 anos da vida da irmã Hilda na sexta-feira, e como é bom poder celebrar ao Senhor por tudo que Ele é para nós, e agradecer ao Pai, porque Ele é bom em todo tempo, o Senhor é bom. Quero primeiro lembrar os irmãos que sexta-feira começa a nossa conferência Aroma. O que é a conferência Aroma? A conferência Aroma é a abertura do mês da juventude, né? Nós estaremos aqui, mas não é só para os jovens da igreja. Então você, membro da nossa igreja, eu te convoco para estar aqui sexta, sábado e domingo. A gente começa na sexta-feira, abrindo o mês da juventude, então, com a conferência Aroma. E você vai descobrir por que esse nome, porque esse é o tema do mês da juventude. Você vai descobrir por quê. É um tema baseado na palavra de Deus, como sempre, não é? Pastor Douglas não está aqui, ele está pregando na igreja Maranata da Tijuca agora, não é? Por isso eu estou falando em nome dele, da juventude, em nome da igreja, porque na verdade é uma programação liderada pela juventude, mas é para toda a igreja. Por isso esteja aqui sábado, sexta-feira à noite, 19h30, 19h30. Sexta-feira 19, sábado 18, domingo pela manhã e à noite, então, como tem sido anunciado por aí, venha, porque Deus tem muita coisa para falar ao seu coração ao longo dessa conferência. Também nessa semana, na quinta-feira, nós vamos subir a montanha, mais uma vez, com os legendários. Alguns membros da nossa igreja irão servir, né? Quem vai servir, fica em pé aí. Legendários que vão servir, tem o Manu está aqui, Paulo, pastor Emílio, tem outros, Jackson, e tem outros que servirão, o Sérgio também. Você pode se assentar, nós vamos subir com 640 homens para a montanha. Não é? 340 homens, e aí então acampando, e 300 servindo. Nesse próximo final de semana, de quinta até domingo à noite nós estaremos aqui, e o pastor que vai pregar domingo à noite, encerrando a conferência Aroma, é o pastor Rafael, que é o pastor da Sara Nossa Terra, ali do Recreio, não é? Que também é legendário. Ele vai estar com a gente lá no culto da chegada, e depois virá para cá com a gente, então, cultuar ao Senhor. Então quero lembrar você, então, aí, de estar em oração pelos 600 e tantos homens que vamos subir a montanha aí no próximo final de semana. Mas enquanto a gente estiver lá, você estará aqui na conferência Aroma, não é? Então, venha para cá. A gente, irmãos, começou aí uma campanha especial para o som da igreja. Você concorda que a gente precisa melhorar um cadinho o som da igreja?
né? A gente precisa melhorar o aquário da bateria, para a bateria estar toda ali no som também, e aí não vai incomodar mais os ouvidos daquele, quando o baterista está ali um pouco animado, né, com o seu músculo ali que ele malhou, e aí desce o couro ali, e então aí a gente vai começar, já está começando, o Rodrigo está procurando alguns irmãos, mas você pode participar, tem um Pix especial, que é o e-mail som@pibeliopolis.org.br, esse é o Pix para essa campanha. Então todo o recurso que entrar através desse Pix será investido no projeto que nós temos para melhorar o som da igreja. Então aí você esteja em oração, participando dessa campanha também para o som da igreja. Bom, falando tudo isso, eu quero refletir com você hoje sobre o tema Quando Deus amou quem não merecia. Eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia em Romanos, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5. Nós vamos ler versículos de 6 a 11 de Romanos 5. Esse texto, essa carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, e a igreja que ele não tinha visitado ainda, quando Paulo escreveu essa carta, aproximadamente ali no ano 57 depois de Cristo, ele estava na sua viagem missionária, como fala em Atos 20, e Paulo estava ali então, e ele escreve essa carta à igreja de Roma. E nesse texto que nós vamos ler, a gente começa a entender um pouco do que é esse sacrifício de Jesus na cruz por mim e por você. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para pagar pelos meus pecados e pelos seus pecados. Você crê nisso? Amém. Nem eu nem você poderiam... Amém? O amém foi meio assim, né? Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Amém. Ele, inclusive, ele não está morto, porque ele ressuscitou ao terceiro dia, ele vive, ele reina, e ele reinará eternamente, e essa é a base da nossa fé. Mas a cruz do Senhor ali revela que Deus, ele tomou a iniciativa de nos salvar. Porque se Deus não toma a iniciativa de nos salvar, nós continuaríamos perdidos. Porque nem eu nem você temos condições de salvar a nós mesmos. Nós não temos essa condição, porque nós estamos perdidos, então, nos pecados, nessa rede de pecado que tenta nos arrastar para longe de Deus. E o amor de Deus, então, por mim e por você, não é nenhuma resposta ao mérito humano, porque nem eu nem você merecemos. O amor de Deus, o ato de amor de Deus por mim e por você, na verdade, é uma iniciativa da graça maravilhosa do Senhor, revelada em Cristo Jesus. Romanos 5, a partir do versículo 6, diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se reconciliados com ele, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós pedimos que o Senhor fale ao coração de cada um que está aqui, de cada um que está conosco, mesmo através da internet. O Senhor é Deus onipresente, o Senhor está aqui neste lugar, mas o Senhor também está em cada lugar que se abre agora para a tua palavra, Pai. Pelo poder do teu Espírito Santo, fala com cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A gente vive numa sociedade da meritocracia. O que é isso? A gente sempre está ali valorizando e associando o amor a um mérito, associando conquistas a mérito próprio, associando que se eu faço coisas boas, eu vou receber coisas boas de volta. Ainda que a lei da semeadura seja uma verdade, não é? E o homem daquilo que ele semeia, ele vai colher. Quando falamos da questão espiritual, a salvação, ela não é meritória, não é porque eu mereço, e nem você merece, porque nenhum de nós merece a salvação.
Nós estávamos perdidos nas trevas do pecado. Deus olhou para mim e para você com misericórdia, com compaixão, que são características do Senhor, e Ele então se compadeceu de nós e disse: eu vou providenciar a salvação para essa galera perdida. Eu vou prover para eles a reconciliação. Eu vou, então, pagar por todos os pecados. Então, a relação com Deus não é porque eu mereço, mas porque Deus, Ele é gracioso, Ele derramou a sua graça. E graça a gente define como um presente que a gente não merece. Algo que a gente recebe de Deus e pelo qual a gente não tem merecimento nenhum. Por isso o Senhor, Ele olha para mim e para você pela graça que Ele tem. A graça não é uma recompensa, é um presente que nem eu nem você merecemos. Deus, ele providenciou, mesmo no momento em que eu e você continuávamos perdidos no pecado, mesmo quando eu e você éramos fracos e caídos ali, Deus providenciou naquele momento a nossa salvação através da morte de Cristo. Então, a crucificação de Jesus, tão anunciada, especialmente na época da Páscoa, com filmes, músicas e tudo mais, não é apenas um fato histórico. A crucificação de Jesus ali a maior prova do amor que Deus tem por mim e por você. Porque Jesus, apesar de toda a sua glória, de ser o Deus onipotente, onipresente, Jesus, ele se fez carne, ele se fez ser humano, ele habitou no meio da humanidade para morrer naquela cruz do Calvário, pagar pelos meus pecados e os seus pecados, apesar dele não ter pecado algum, ressuscitar ao terceiro dia, vencendo a morte, para que eu e você pudéssemos vencer a morte também, e aí nos dar a vida eterna. É assim. Deus, ele demonstra o seu amor por mim e por você, e esse amor não nasce da dignidade do ser humano, nasce da característica de Deus, a essência de Deus chamada amor. Deus, ele nos ama, a essência de Deus é amor, só que Deus, ele ama a mim e a você de uma maneira diferente, da maneira que nós amamos, porque nós normalmente amamos as pessoas que fazem as coisas que nós queremos. Quando alguém faz algo diferente daquilo que nós queremos, a gente já tem uma reação diferente. E Deus, ele nos ama de uma maneira diferente, porque apesar de falharmos, apesar de vacilarmos com Ele, Ele continua nos amando. Porque a sua essência é o amor. A sua essência é essa graça. E ainda que a sociedade entenda que tudo que se conquista é por merecimento, Romanos capítulo 5, ele nos ensina o contrário. Ele nos ensina que nós não merecemos coisa alguma. A igreja de Roma era uma igreja de uma miscelânea muito grande. Roma era a capital do Império Romano. Vinha gente de todas as partes do mundo para aquela cidade. Alguns para trabalhar, outros para estar no centro do poder, aquelas pessoas com sede de influência na sociedade. Então era uma cidade que tinha ali, como o Brasil, uma mistura de todas as nações da terra daquele tempo. Havia ali judeus, havia ali gentios, gregos, romanos, de todas as nações, era uma mistura ali. E para essa igreja Paulo começa a ensinar fundamentos da fé. O primeiro deles está em Romanos 3, 23, quando o apóstolo Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você lembra desse texto? Ele diz que eu e você, todos nós, qualquer pessoa que está aqui me ouvindo agora, ou me ouvindo pela internet, todos nós, a começar por mim, somos pecadores. Todos nós somos pecadores, não é? E com isso, então, o ser humano, o pecador, ele está distanciado de Deus, porque o pecado, ele afasta o ser humano de Deus. Ele afasta o ser humano dos propósitos de Deus. Talvez você diga assim: ô pastor, mas eu não tenho pecado não. A Bíblia diz que se você declara que não tem pecado, já está mentindo aí. Porque todos nós temos pecado. A questão é que, quando nós temos uma experiência com Jesus, nós passamos a lutar contra o pecado, a buscar no Senhor a transformação. Porque como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, Ele começa a transformar a minha vida. O apóstolo Paulo, ele ensina nessa carta aos Romanos que nem eu nem você podemos ser justificados pelas obras, pelas coisas que fazemos.
Não, você. E quando me perguntavam, antes de eu ter uma experiência com Jesus, perguntavam assim: se você morreu hoje, você vai para o céu? Eu dizia: claro que eu vou. Mas por que você vai para o céu? Eu sou gente boa, eu não faço mal para ninguém, eu trabalho, eu pago as minhas contas, eu faço caridade, então eu vou para o céu, eu sou uma pessoa gente boa. Não, a Bíblia diz que não é pelas obras. Não é? Paulo diz assim: vocês são salvos pela graça por meio da fé. O que nos salva é a nossa fé em Jesus Cristo. E a fé que nós temos então, crendo que só Ele pode salvar. Só Ele pode nos perdoar dos pecados. Só Ele pode nos dar uma nova vida, uma vida transbordante, uma vida plena. Então, nessa carta aos Romanos, nós começamos a aprender sobre essa vida pela fé. E muitas vezes, quando eu e você passamos por lutas, nós começamos a perguntar a Deus por que nós enfrentamos essas lutas. Por que nós passamos por esses desafios. Como se uma promessa equivocada que muitas vezes se faz hoje em dia, dizendo que se você está bem com Deus, você não vai enfrentar lutas. Isso não tem base bíblica. O próprio Senhor Jesus disse assim: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O próprio Deus dizendo que eu e você enfrentaríamos lutas aqui. Só que também o próprio Deus, Ele diz assim: e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ou seja, a despeito das lutas que nós enfrentamos, nós não estamos sozinhos. Deus, Ele não nos abandona. Deus, Ele está conosco sempre. Ele prometeu e Ele é Deus quem cumpre a sua promessa. Ele está sempre ao nosso lado. Ao mesmo tempo que nós estávamos aqui celebrando com muitos irmãos, agradecendo por mais um ano de vida conjugal, muitos irmãos aqui pedindo as orações, né? Então, nós sabemos que o Senhor está conosco mesmo em meio às lutas. E por isso confiamos nele, por isso dependemos dele, sabendo que o socorro do Senhor nunca chega atrasado. É isso que o apóstolo Paulo diz, logo que ele inicia o versículo 6. Ele diz assim: no devido tempo, porque Deus, Ele nunca chegou atrasado, Ele nunca vai chegar. Ele nunca desamparou e Ele nunca vai desamparar. Então a nossa fé nos leva então a depender do Senhor Jesus. Nesse texto que nós lemos, Paulo responde a uma pergunta que muitas pessoas fazem: como eu posso saber se Deus me ama? Como eu posso saber se Deus me ama se eu vivo tantas lutas na minha vida? E a resposta do apóstolo Paulo, resumindo todo esse texto, é assim: olha para a cruz. Porque naquela cruz você vai encontrar ali a marca do amor de Deus. Nós, cristãos evangélicos, usamos uma cruz sem um corpo pregado ali, porque o nosso Deus, Jesus Cristo, Ele não morreu e ficou pregado naquela cruz. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E Ele hoje vive e viverá eternamente. E não apenas viverá, Ele reina e reinará eternamente. Assim como o túmulo está vazio, e é emocionante quando a gente chega em Jerusalém, naquele lugar onde o corpo de Cristo foi sepultado por 3 dias, e há uma placa na porta dizendo: esse túmulo está vazio porque Ele vive. E essa é a nossa fé. O nosso Senhor vive, a cruz está vazia, o túmulo está vazio porque o nosso Deus vive. Você crê nisso? Nós adoramos a um Deus vivo, um Deus que reina, um Deus que governa em todo o tempo. E com base então nesse texto tão lindo da palavra de Deus, eu quero compartilhar alguns ensinamentos com você sobre esse tema: quando Deus amou quem não merecia. O primeiro deles é que Cristo, Ele morreu quando nós éramos completamente incapazes de nos salvar. Versículo 6 diz assim, versículo 7: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Paulo, ele inicia descrevendo a minha e a sua condição espiritual. Paulo, ele não fala aqui do que Deus fez. Paulo, ele começa aqui falando de quem éramos nós. Quem somos nós? O texto diz assim: quando ainda éramos fracos. A palavra usada pelo apóstolo Paulo aqui, grega astenon, significa quando nós não tínhamos força, quando nós éramos incapazes.
Nesse momento em que eu e você não éramos capazes de nos salvar, o Senhor então, Ele nos salva, Ele morre por mim. Nem eu nem você temos recursos humanos suficientes para salvar a nós mesmos. Imagina quando uma pessoa que está ali naquela areia movediça e está afundando, ou quando um carro atola no meio de um lamaçal. Precisa vir alguém de fora, que está em terra firme, para rebocar. Quando o carro da gente enguiça, não adianta, tem que chamar o reboque. Tem que vir alguém de fora que esteja funcionando bem para tirar o carro do lugar. Assim é com a minha vida e com a sua vida. Nós não podemos salvar a nós mesmos. E é por isso que Deus tomou a iniciativa de preparar a salvação para mim e para você. Eu e você não somos capazes de nos salvar. Nós não temos recursos para isso. Quando nós éramos completamente fracos, quando nós éramos completamente sem força, quando nós éramos completamente incapazes, então Deus providenciou a salvação por mim e por você, para que nós tivéssemos essa vida. Algumas correntes religiosas hoje começam a ensinar que o ser humano pode encontrar a Deus em qualquer caminho. E isso é uma falácia. A qualquer caminho leva a Deus. Não. Jesus Cristo, ele disse assim: eu sou o caminho, artigo definido, só eu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse é o próprio Deus dizendo, só há um caminho e o nome dele é Jesus. Por isso nós nos reunimos e adoramos a Jesus. Por isso nós dependemos de Jesus em todo momento, porque Cristo, ele morreu por nós. O texto diz assim, quando nós éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. A palavra Zebom aqui significa aqueles que vivem sem reverência a Deus. Cristo, ele morreu por aqueles que não honravam o nome de Deus, aqueles que não valorizavam o nome de Deus, aqueles que não tinham reverência diante do Senhor. Não é apenas as pessoas que cometiam atos pecaminosos, mas pessoas afastadas de Deus. Pessoas distanciadas de Deus. E isso não de um distanciamento físico, geográfico, mas um distanciamento espiritual. Porque muitas vezes as pessoas podem estar dentro da igreja, participando de todas as atividades da igreja, mas o coração está lá fora. O coração não está rendido diante do Pai, não está ali temente diante do Senhor. Vir aqui as programações da igreja apenas faz parte de uma agenda pessoal. Mas não é isso que Deus espera de mim e de você. Ele espera realmente que nós estejamos conectados com Ele. Estemos dependentes do Senhor em todo o tempo, obedientes ao Senhor, alinhados à sua vontade em todo momento. E isso só acontece quando eu rendo a minha vida diante do Senhor. Porque eu, por minha própria natureza, você pela sua própria natureza, nós vamos fazer escolhas distantes da vontade de Deus para a nossa vida. As nossas reações, muitas vezes, aquelas palavras que vêm à nossa mente, que chegam aqui à nossa boca, que muitas vezes nós não falamos, mas Deus conhece. E mais ainda, aquelas palavras que nós falamos e depois nos arrependemos delas, mas elas já foram ditas. Diz um adágio popular que palavras são como flechas que foram lançadas. Depois que você lançou, não dá mais para pegar. Ela vai fazer um dano em algum lugar. E é nessa hora aí que eu e você precisamos da sabedoria do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma observação curiosa. No versículo 7 ele diz assim: dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Paulo faz um jogo de palavras com duas palavras gregas aqui, dikaios e agathos. Dikaios, justo. Agathos, bom. O homem justo é aquele homem, aquela pessoa que vive corretamente. É íntegro, cumpre os seus deveres, é honesto, é alguém que age conforme a justiça. É alguém que merece respeito pelas pessoas ao seu redor. Mas essa pessoa nem sempre desperta afeição. Talvez você conheça alguém que seja assim uma pessoa certinha em tudo que ela faz. Mas ela é aquela pessoa fechada, aquela pessoa tímida muitas vezes, aquela pessoa que não interage com ninguém. Você respeita essa pessoa pela conduta dela, mas está ali num relacionamento que não tem muita intimidade. O apóstolo Paulo fala então da palavra agathos.
pessoa boa, é uma pessoa que além de ser justa, além de fazer o que é certo, além de ser uma pessoa íntegra, é uma pessoa que faz o bem. É alguém que é generoso, alguém que é misericordioso, alguém que é compassivo, alguém cuja vida está investida na vida das outras pessoas. E essa pessoa que vive corretamente e é bondosa, é generosa, essa pessoa então ela é respeitada e é amada, porque ela expressa amor também. É aquela pessoa que a bondade do seu coração conquista o coração de algumas pessoas. O apóstolo Paulo faz essa diferença entre o justo, talvez aquele que faz tudo certinho ali por talvez um medo de uma penalidade, ou apenas para dizer, olha como que eu sou corretinho com todas as coisas que eu faço. Mas o bom é aquele que vai além disso. É aquele que ama as pessoas, aquele que é generoso, aquele que é perdoador, aquele que é humilde, aquele que está ali se relacionando com as pessoas. E aí, Paulo mostra algo incrível para mim e para você. Ele diz assim, mesmo pela melhor pessoa que você conhece, pouquíssimos serão aqueles disponíveis para morrer por elas. Mas Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus bondoso, o Deus generoso, esse Deus, ele morreu por todos. Ele morreu em nosso favor. Esse Deus, ele morreu para pagar pelos nossos pecados, quando nós ainda éramos pecadores. Cristo morreu por todo ser humano. Isso nos ensina uma grande lição, sabe qual? Eu não tenho que esperar melhorar para me entregar para Deus. Deus, ele me ama do jeito que eu sou, cheio das minhas falhas. E quando eu venho do jeito que eu estou, Deus, ele então me acolhe, me ama, e a partir daí, ele começa uma transformação na minha vida. Mas não é uma transformação obrigatória, que eu faço porque seja uma obrigação, mas é uma transformação natural, espontânea, que acontece da ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. O amor humano, ele sempre vai na direção de quem merece, mas o amor de Deus não. O amor de Deus vai na direção daquele que precisa desse amor, que precisa desse perdão, que precisa dessa reconciliação e reconhece que precisa. Porque nós vivemos numa sociedade que muitas vezes acha que não precisa se reconciliar com Deus. Acha que não precisa se aproximar de Deus. Pessoas que se acham autossuficientes. Eu tenho um bom emprego, eu tenho muitos amigos, tenho amigos influentes, eu não preciso de Deus. Eu não preciso de uma força sobre mim, porque eu já tenho tudo, eu posso tudo, eu sei tudo. E a Bíblia diz que a soberba é o primeiro passo para a queda. A soberba precede a queda. Quando eu acho que eu não preciso de nada nem de ninguém, eu já comecei a me perder aí. E o precipício está muito à beira. Mas quando eu entendo que eu preciso, especialmente que eu preciso de Deus, então eu entendo que a lógica de Deus Ele olha para mim e para você, miseráveis, fracos, perdidos, sente de nós amor e compaixão e diz, eu vou acolher, eu vou salvar, eu vou fortalecer, eu vou curar, eu vou libertar. É esse Deus que então está disposto a fazer o maior sacrifício da vida por mim e por você. E ele não só está disposto, ele já fez. Jesus, ele já morreu, ele já ressuscitou, e hoje ele está disponível para todo aquele que crê, para todo aquele que se rende, para todo aquele que se aproxima dele, né? Muitas pessoas acham que Deus só as aceitará depois que elas melhorarem. Não é isso. Deus te aceita do jeito que você está. E o Espírito Santo começa a atuar na sua vida. Porque Deus, ele não nos ama porque nós merecemos. Deus, ele nos ama porque nós somos coroa da sua criação. Deus, ele olha para mim e para você como pessoas necessitadas de misericórdia. É por isso que ele enviou Jesus Cristo. E assim, então, a salvação no Senhor Jesus, ela não pode ser entendida como um mérito. Por isso, ela é entendida como um presente. Talvez você que está me ouvindo aqui esteja pensando assim, um dia, quando eu deixar de beber,
um dia, quando eu deixar de fumar, um dia, quando eu deixar de ser infiel com o meu cônjuge, um dia, quando eu deixar de ser agressivo com a minha família, aí eu me entrego para o Senhor Jesus. Um dia, quando eu deixar de mentir, eu vou me entregar. Um dia e um dia. Não espere esse dia, sabe por quê? Esse dia não vai chegar se você não se entregar para Jesus. Se você não permitir que o Senhor reine na sua vida. A cruz, ela não é uma recompensa para quem conseguiu vencer o pecado. A cruz, ela é um socorro para quem descobriu que sozinho jamais vai conseguir vencer o pecado. A cruz é esse socorro para mim e para você. E quando nós estamos embaixo das asas do Senhor, nós entendemos o seu amor, nós cremos no seu poder e aí nós recebemos a salvação. Esse texto nos ensina, em primeiro lugar, que Cristo morreu por mim e por você, quando nós éramos completamente incapazes de nos salvar. Mas, em segundo lugar, esse texto nos ensina que Deus demonstrou o seu amor por mim e por você quando éramos ainda pecadores. Versículo 8 diz isso: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Se a primeira parte nos ensina que nós somos incapazes de nos salvar, esse versículo nos ensina que a nossa verdadeira condição espiritual é de gente que precisa de salvação. Gente que estava ali presa no meio do pecado. Paulo diz, o Senhor, ele apresenta de maneira incontestável, ele demonstra, ele torna evidente o seu amor, ele prova o seu amor por mim e por você. A cruz é essa demonstração do amor de Deus por mim e por você. E essa cruz ali naquele monte do Calvário é um marco histórico para a vida de quem reconhece o Senhor Jesus, quando nós ainda éramos pecadores. Esse termo aqui usado por apóstolo Paulo não significa somente alguém que está ali cometendo um pecado aqui, outro acolá, mas é aquela pessoa que se acostumou com o pecado, é aquela pessoa que se acostumou com a desobediência, é aquela pessoa que não sente mais a vergonha por errar diante de Deus. Sabe, muitas vezes isso acontece. A gente se acostuma com pequenas concessões que a gente vai fazendo aos valores do mundo. Existe uma falácia na nossa sociedade dizendo, isso não tem nada a ver, aquilo não tem nada a ver. Muitas pessoas começam a dizer, olha, a Bíblia é um livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, já está ultrapassada. Ela precisa ser atualizada, ela precisa ser adaptada à nossa realidade. Não, a Bíblia, ela é o ponto de referência para mim e para você. Ela não precisa ser atualizada, ela não precisa ser adaptada à nossa realidade. Nós que devemos adaptar a nossa vida aos ensinamentos da palavra de Deus. É assim que eu e você devemos viver. E a Bíblia nos ensina tudo que nós precisamos. Então, quando o apóstolo Paulo diz, olha, quando nós vivíamos acostumados com o pecado, quando nós vivíamos acorrentados ao pecado, escravizados pelo pecado, dominados pelo pecado, Cristo morreu por nós. Nós não éramos pessoas neutras. Nós já vivíamos com a nossa mente dominada pelo pecado. Já havíamos feito uma escolha. E a escolha não era viver segundo a vontade de Deus, e sim segundo a vontade do mundo, segundo a vontade da sociedade, e não a vontade do medo, não a vontade de Deus. Mas existe o arrependimento, a novidade de vida que acontece quando eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, quando o Espírito Santo toca no meu coração. Porque aquele que nunca cometeu pecado, Jesus Cristo, Deus perfeito, santo, puro, soberano, ele então olha para mim, para você e diz, eu vou pagar a dívida dessa galera. A dívida é grande. Sabe, aquela galera que usa o cartão de crédito só paga o mínimo. E aí os juros do cartão de crédito vai fazendo o negócio, a dívida crescer, ela fica astronômica. Porque o maior juros da face da terra é o juro do cartão de crédito. Você pode usar o cartão de crédito, mas paga a fatura inteira. Porque senão aquela fatura vai virando um cebolão. Sabe como? Quando você abre, você começa a chorar. Você não, como é que eu vou pagar? E essa dívida vai rolando. E a dívida vai crescendo geometricamente. E chega um momento que você olha para aquele número que aparece ali na fatura do cartão e diz, é impagável. Não tenho como pagar. Eu preciso de 100 vezes o meu salário para pagar essa dívida. É inviável. E aí você fica assim, agora,
vai no banco, tenta ali um financiamento, o gerente do banco vira e diz, o tamanho dessa dívida que você ganha é impossível te dar um empréstimo, você não vai conseguir pagar. E aí você sai dali sem saída, dizendo, e agora? Você soma, se você vender o carro, a moto, as roupas, os tênis e tudo, você olha e diz assim, só deu 10% do que eu estou devendo. Quem é que vai me emprestar essa grana? Quem é que vai pagar essa dívida por mim? Você começa a se sentir encurralado ali, sem saída. Imagina essa situação, ela é hipotética, ninguém aqui viveu isso. A gente não sabe o que é isso, né? Mas imagine essa situação hipotética. De repente, chega alguém e vira e diz assim, fica tranquilo, eu vou pagar essa dívida por você. Mas já como é que eu vou te pagar? Não precisa. Eu vou quitar a sua dívida, eu vou zerar a sua dívida. E não precisa me pagar de volta. Você vai se sentir aliviado ou não? Vai, né? Foi o que Deus fez por mim e por você. Quando Ele olhou para a nossa dívida pelos nossos pecados, Ele olhou e disse, essa galera não tem condições de pagar. Então, eu vou enviar o único que nunca pecou, esse que não tem dívida nenhuma, que é todo poderoso para assumir a dívida de todo mundo, e Ele vai pagar essa dívida, e todos estarão livres, todos estarão, a sua dívida estará anulada, cancelada, todos poderão ter uma nova vida agora. E aí, Jesus se entrega na cruz, morre e ressuscita, e diz assim, antes de morrer, está consumado. A dívida foi cancelada. Essa galera não deve mais nada. A única coisa que essa galera deve fazer agora é crer, é acreditar. Porque quando alguém chega e diz assim, eu vou pagar a tua dívida, você fica assim, está brincando comigo? Está falando sério? Mas Deus, Ele falou muito sério, Ele pagou a nossa dívida. E a única coisa que Ele pede é que nós reconheçamos esse amor e rendamos as nossas vidas diante dEle. Eu e você não temos condições de pagar ao Senhor, e entregamos toda a nossa vida ao Senhor, e deixamos que Ele mude a nossa vida, transforme o nosso coração. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, Deus Ele comprova, Ele demonstra o seu amor, quando Ele paga a nossa dívida, apesar de sermos completamente pecadores. Talvez você que está me ouvindo aqui pense assim, Deus nunca vai me aceitar, depois de tudo que eu já fiz. Ele sabe tudo que você já fez, porque Ele é Deus onisciente, Ele sabe tudo que eu já fiz, mas apesar de tudo de errado que nós já fizemos, Deus continua disponível para pagar pelos nossos pecados. E é essa que é a verdadeira graça de Deus. Esse é o verdadeiro presente que nem eu nem você merecemos. Deus simplesmente nos ama, e Ele então nos dá a chance de viver de novo. Sabe, irmãos, a cruz, ela não diminui a gravidade do pecado. Pecado é grave. Pecado é desobediência, pecado é rebelião, pecado é rebeldia diante de Deus. A cruz, ela não diminui a gravidade do pecado. A cruz, ela revela a grandeza da graça de Deus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E é essa graça que nos dá a chance de começar de novo. Não é que Deus diga assim, não, o seu pecado é pequenininho demais. Não, é grande. Me ofende, me afeta, me entristece, mas ainda assim eu te amo e te salvo. Ainda assim eu te amo e te resgato. Ainda assim eu te amo e não te abandono, eu te acolho. Isso é graça, isso é amor que a gente não merece. Em primeiro lugar, nesse texto, nós aprendemos que Cristo morreu por nós quando nós não tínhamos condição de nos salvar. Nós aprendemos, em segundo lugar, que Deus, Ele comprova, Ele demonstra o seu amor por nós quando nós éramos ainda pecadores. E em terceiro lugar, nós aprendemos que Deus nos amou tanto que Ele nos transformou de inimigos em filhos. Versículos de 9 a 11 dizem assim, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem
recebemos a nossa reconciliação. Deus, ele fez o maior sacrifício por mim e por você, para nos dar reconciliação. Jesus, ele entregou a sua vida por mim e por você, para nos declarar justos. Paulo diz assim, quando nós fomos justificados, e aqui Paulo usa para aquela galera de Roma que conhecia de leis, que conhecia do império, ele usa um termo jurídico, um termo de declaração, uma linguagem de tribunal, quando o juiz batia o martelo e dizia, inocente, justificado, perdoado pelo seu crime, declarado ali. Não é assim quando, eu nem sei mais se ainda continua tendo martelinho nas audiências. Tem, Eliane? Acho que não tem mais não, né? Depende, né? Depende. Mas é quando o juiz, ele volta lá daquela parada lá de trás com os jurados, e ele vira e diz, declarado inocente, ou declarado culpado, né? E aqui, quando Paulo usa o termo aqui, quando fomos justificados, ou seja, quando fomos declarados justos, quando Jesus pagou pelo nosso pecado e declarou, o Davidson não é mais pecador, agora ele é um pecador justificado, ele não está mais perdido nas trevas do pecado, agora ele foi trazido para a minha maravilhosa luz ali, e ele recebeu então a reconciliação. Ele estava separado, distanciado, perdido, mas agora ele foi acolhido, abraçado, restaurado, agora ele volta a ter paz com Deus. A salvação, ela consiste nessa possibilidade que nós recebemos de Deus de entrar num novo relacionamento com o Senhor. Um relacionamento de gente que tem comunhão com Ele, gente que tem intimidade com Ele. A gente passa a desfrutar de uma amizade com o Senhor. A gente era antes inimigo de Deus, e a gente vivia como alvo da ira de Deus, mas agora a gente foi reconciliado com o Senhor. Sabe, irmãos, o Evangelho, ele oferece mais do que perdão, ele nos dá uma nova identidade, de pecador perdido e escravo, em filho amado, liberto, transformado. Essa é a nova identidade, como filhos adotados pelo Senhor. E aí esses filhos passam a ter uma maneira diferente de viver a sua vida, vivendo transformados pelo poder da graça de Deus, transformados de verdade. A gente vive um tempo de pessoas que se apresentam como seguidores de Jesus, mas os seus negócios são como os pagãos. Gente que se diz seguidora de Jesus, mas os seus lares estão marcados pelo paganismo, pela mentira, pela infidelidade, pela violência, pela impaciência, pela falta de sabedoria, se declaram o que não são. Para essas pessoas, Jesus disse, como disse aos fariseus, vocês são como sepulcros caiados, estão pintadinhos e bonitinhos por fora, mas por dentro está tudo perdido. É hora de ter uma nova identidade com o Senhor, dizendo, Senhor, transforma a minha vida, transforma o meu casamento, Senhor, transforma o meu lar, transforma o meu relacionamento com os meus filhos, transforma o meu relacionamento com os meus pais, o meu relacionamento na sociedade. Eu não vou ser mais aquele que faz negócios incorretos, negócios escusos. Eu não vou ser aquele que é um canal de mentira, um canal de maldição, um canal de violência, de agressividade. Não, Senhor. Eu quero ser alguém bom, alguém que vive a integridade com o Senhor, que vive a generosidade, que vive a compaixão, que vive a amizade, que vive a paciência. Irmãos, esse texto de Romanos 5, a partir do versículo 6, nos ensina que o nosso Deus, ele não é um Deus distante. Ele é um Deus que se importa comigo e com você. É um Deus que se importa com a nossa casa, com a nossa família. É um Deus que se importa com a nossa vida. É um Deus que se importa com as nossas enfermidades. É Deus que se importa com as nossas lutas, todas elas. Ele conhece cada uma delas e Ele pagou um alto preço para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele pagou um alto preço de morte, de humilhação. Ele venceu tudo isso, sim, mas Ele pagou esse preço para dizer, eu estou aqui pronto com uma ponte da reconciliação. Basta só você atravessar essa ponte. Como é que eu atravesso essa ponte, pastor? Crendo que Jesus morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia para nos dar vida e vida eterna. Talvez você que me ouve aqui ou pela internet, carrega uma culpa no seu coração. Eu já vacilei tanto, eu já feri tanta gente, eu já falei com tantas pessoas,
não tem jeito para mim. Essa palavra é uma mentira. Não importa o quanto você já errou, o quanto você já falhou, Deus tem uma chance para você. Assim como você, fraco, ali escravizado, o Senhor morreu por você e está dizendo nessa noite para você aqui, filho, tem chance para você. Filho, tem um recomeço para você. O Evangelho não é para quem acha que merece. O Evangelho é para quem entende que precisa. E esse Evangelho está disponível para você hoje. Se você entende que precisa, está aqui disponível, é só pedir ao Senhor. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero essa chance de começar de novo. Senhor, eu quero essa chance de ter minha vida consertada, de ter a minha vida restaurada. Senhor, eu quero viver uma outra alegria na minha vida. Senhor, eu quero experimentar esse amor de Deus, esse teu amor aí. Porque o amor de Deus, ele não encontrou pessoas dignas, ele encontrou pecadores necessitados. E quando ele entende a nossa necessidade, ele se derrama e diz, eu estou aqui por você, eu estou aqui pela sua vida, eu estou aqui pela sua casa, eu estou aqui para transformar tudo. Querido, você está me ouvindo nessa noite aqui, ou aí pela internet, é porque Deus nessa noite quer fazer de você uma nova criatura. Alguém perdoado, transformado, reconciliado, justificado, gente nova, vida abundante na minha vida e na sua vida. Essa vida está disponível para a gente, tanto para aqueles que perderam a comunhão com o Senhor, como para aqueles que nunca tiveram essa comunhão com o Senhor. É hora de entrega da nossa vida, é hora de colocar a nossa vida diante do Senhor. Feche os seus olhos aí. Nesse momento, é um momento de reflexão. Quem sou eu diante do Senhor? Talvez você esteja aqui pensando, Senhor, eu não mereço, eu sou tão falho. Senhor, eu sou tão limitado. Senhor, eu tenho ferido tantas pessoas, até aquelas pessoas a quem eu amo muito. Às vezes esse meu jeito de ser, eu falo palavras que não deveria falar, eu faço coisas que não deveria fazer. Senhor, eu já errei tanto, não tem saída para a minha vida. Não, eu quero dizer para você que nessa noite tem. Nessa noite tem a chance de recomeçar. Nessa noite tem a chance de você experimentar, não mais a ira, mas o amor de Deus. De você sair daqui transformado, de você começar uma semana diferente, uma semana entendendo o quanto Deus te ama, entendendo que hoje, nessa noite, tem a chance de você começar de novo, porque Deus ele já pagou pelas suas dívidas. Não espere a sua vida melhorar, não espere que você se torne uma pessoa melhor para vir a Cristo. Venha do jeito que você está, porque é Ele que vai mudar o que precisa ser mudado. É Ele que vai renovar as suas forças, é Ele quem vai dar sabedoria ao seu coração. Ele só espera de você um ato de reconhecimento dizendo, Senhor, eu não mereço, mas eu preciso. E nessa noite, Pai, eu quero te pedir, derrama essa graça, derrama esse presente que eu não mereço. Derrama essa salvação na minha vida. Senhor, derrama essa paz. Eu estou vivendo um tempo de desafios e de conflitos. Eu só tenho, ó Deus, os meus pecados para te oferecer nessa hora. Eu só tenho, ó Deus, as minhas falhas para te oferecer nessa hora. Mas eu sei, eu ouvi nessa noite o que a tua palavra diz, que o Senhor me ama, apesar desses meus pecados. E se você nessa noite, apesar de tudo que você entende que já fez e que precisa de conserto, Deus está te chamando nessa noite dizendo, vem que eu vou consertar, vem que eu vou restaurar, vem que eu estou pronto para te perdoar e livrar você de todo esse peso, de toda essa culpa, de toda essa dor, de toda essa acusação. Talvez você diga assim, mas eu não vivo essa culpa ainda, pastor. Eu não tenho essa consciência ainda, Senhor. Então é hora de você começar uma jornada com o Senhor, entendendo quem você é e quem Ele é. Não deixe para amanhã, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Deus é o Deus que nos surpreende. Deus é o Deus que nos dá a possibilidade de encontrá-lo no momento em que nós nem imaginávamos. Assim como vários encontros que ele teve com pessoas improváveis, como aquela mulher samaritana à beira daquele poço, aquela mulher que foi para tirar água, e ali encontrou com o Salvador e saiu dali salva e transformada. Talvez você veio aqui
pensando por um mero acaso, hoje você resolveu vir. Hoje alguém te chamou e você aceitou, mas para Deus não tem acaso. Você está aqui porque Deus tem um propósito de começar algo novo na sua vida. Basta uma coisa, você dizer: eu preciso, Senhor, eu preciso recomeçar. Senhor, eu preciso vencer esse pecado. Senhor, eu me sinto fraco, eu me sinto incapaz, ó Deus, de dar soluções às lutas que eu estou enfrentando. Esse é o primeiro passo. Quando você reconhece isso, Deus começa a fazer o improvável, Ele começa a fazer o inesperado. Mas você precisa se render, você precisa se entregar ao Senhor. Nós vamos cantar uma canção que descreve alguém que vivia assim e só tinha os seus pecados, e ela apresenta esses pecados diante do Senhor e experimenta o amor e a transformação que só Ele pode dar. Se você nessa noite entende que precisa recomeçar com o Senhor, talvez você entenda, você já tem uma jornada com o Senhor, mas tem andado meio desanimado, meio frio, meio distante, e hoje é a noite da volta, é a noite do recomeço, é a noite do retorno. É para você que Deus está falando: vem, meu filho. Talvez você nunca tenha tido um momento em que você entregou a sua vida ao Senhor, e o Senhor está dizendo: é hoje, essa é a sua noite, essa é a oportunidade que você tem de começar, porque eu já comprovei o meu amor por você, quando eu entreguei o meu filho na cruz. Agora só basta você reconhecer isso, reconhecer que precisa e se entregar. Nós vamos nos colocar em pé, vamos cantar essa canção encerrando o culto dessa noite. E se você nessa noite entende: eu preciso dessa chance, eu preciso, ó Deus, desse recomeço, eu preciso, ó Deus, assim como aquela mulher pega ali em meio ao pecado do adultério, pronta para ser apedrejada, mas que ao invés de experimentar a morte, ela experimentou o perdão, ela experimentou a vida e ela viveu uma nova vida. Hoje Deus tem isso para você. Tem a chance de recomeçar, tem a chance de uma nova vida e uma vida abundante. Se você hoje reconhece que precisa e quer pedir ao Senhor essa chance de recomeçar, pode sair do seu lugar e vir e se juntar aqui, aos que já estão aqui, para essa noite de entrega, de rendição, de começar uma nova jornada. Você pode vir enquanto nós estivermos cantando. Venha e se ofereça e se entrega para o Senhor hoje. Talvez hoje você queira assumir o compromisso de voltar, de recomeçar. É hora de vir. Senhor, toma a nossa casa, o nosso casamento, a nossa família. A gente quer começar de novo. A gente precisa do teu perdão. Pode sair do seu lugar e vir. Sem pecado e não me condeno.
troco por mais nada. Eu não vou te trocar por nada nem por ninguém. Nessa noite eu quero começar uma vida nova contigo. E aí você pode sair do seu lugar dizendo: Senhor, eu não vou te trocar. O mundo me oferece um monte de coisas, Senhor, mas eu não te troco por nada, Senhor. O Senhor é o início de tudo na minha vida. Eu preciso do Senhor. E se você quer declarar isso, sai do seu lugar e venha. Se você nessa noite quer pedir o seu batismo, em setembro nós teremos batismo. É hora de vir dizendo: Senhor, eu quero dar mais esse passo. Eu não vou te trocar por nada, Senhor. Eu quero viver para o Senhor, toda a minha vida para o Senhor. Faça isso quando nós estivermos cantando, dizendo: Senhor, aqui está minha vida completamente rendida diante do Senhor. transformar a sua vida. Nós declaramos nessa canção: não há espaço para mais nada. Mas talvez aí na sua vida alguns espaços tenham sido abertos para outras coisas que não a vontade de Deus. É hora de fazer essa declaração dizendo: Senhor, de hoje em diante não terá espaço para mais nada na minha vida, senão o Senhor. Você quer dizer isso para o Senhor? As pessoas estão de olhos fechados e se você nessa hora quer declarar e consagrar a sua vida dizendo: Senhor, eu tenho aberto espaço para tantas coisas, mas hoje eu quero fechar tudo isso, Senhor. Todos esses espaços para que só o Senhor tenha espaço na minha vida. Só o Senhor tenha espaço lá no meu lar, no meu casamento. Eu não quero mais espaço para todas as coisas, as práticas do mundo que não te agradam. Se nessa noite há um casal aqui querendo consagrar o seu lar ao Senhor, você pode sair do seu lugar e vir dizendo: Senhor,
Nós não queremos que tenha na nossa casa espaço para mais nada que não seja para o Senhor. Não queremos, Senhor, porque o inimigo entra para destruir, para matar e para roubar. Mas o Senhor restaura, perdoa, renova, transforma. Se alguém nessa noite buscando por restauração, renda a sua vida, a sua casa ao Senhor, mesmo durante a oração, você pode fazer isso. Bendito Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor tão grande, o amor que nós não merecemos, a tua compaixão que olhou para a nossa condição de pecadores incapazes de nos salvar, e o Senhor preparou o caminho da salvação para nós. Obrigado, Deus, porque aqui à frente estão teus filhos e filhas dizendo: nós precisamos recomeçar, Senhor. Nós queremos começar do jeito correto, Senhor. Eu não quero mais esperar melhorar, me livrar de algumas coisas para me entregar. Eu vou me entregar e me contar que o Senhor vai me libertar. Ó Deus, alguns estão aqui à frente, outros em seus lugares estão fazendo esse mesmo pedido. O Senhor é Deus onisciente, o Senhor conhece os nossos corações. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor, como Deus onipotente, atue em nossas vidas, com misericórdia, com compaixão, com generosidade, nos perdoe e nos ajude a começar de novo, Pai. E nos ajude a derrotar as batalhas, porque o Senhor é Deus onipotente e nenhuma armadilha do mal pode vencer o teu poder e a tua graça. Ó Deus bendito, Pai amado, toma as nossas vidas em tuas mãos, perdoa, Deus, as nossas falhas e ajuda-nos, Senhor, porque nós queremos viver, ó Deus, não deixando espaço para mais nada em nossas vidas que não seja o Senhor. O Senhor sabe as pessoas que precisam tomar uma decisão assim. O Senhor sabe, ó Deus, aqueles que carecem de render as suas vidas diante do Senhor e pedir, ó Deus, o teu poder, a tua autoridade, o teu governo, a tua soberania, a tua majestade, Pai. Cada um de nós que está aqui, a começar por mim, nós precisamos disso, Pai, e te pedimos isso, Pai. Cuida de nós e governa as nossas vidas, dirige os nossos passos, perdoa, Deus, as nossas falhas. Senhor, nessa semana que começa hoje, por onde formos, que a tua presença seja percebida, seja sentida. Dá-nos sabedoria, coloca palavras em nossas bocas, ajuda-nos a agir e reagir segundo a tua vontade, testemunhando do teu poder soberano sobre as nossas vidas. Cuida de nós, Senhor, em tudo que vamos fazer. Ó Deus, abençoe a cada lar aqui representado. Abençoe, ó Deus, todos os dias dessa semana. Abençoe a quarta-feira, quando estaremos novamente aqui. Abençoe, ó Deus, a conferência Aroma, que começará na sexta-feira. Ó Deus, que tenhamos momentos aqui de edificação espiritual e transformação, Pai. Abençoe, ó Deus, o top, os homens que estaremos ali na montanha, ouvindo a tua voz. Senhor, que tudo que vai acontecer, ó Deus, ao longo dessa semana, esteja de acordo com a tua vontade e seja para a glória do teu santo e poderoso nome, Pai. Cuida de nós, Senhor. Abençoe o nosso caminho de volta aos nossos lares. Abençoe os nossos amigos, nossos visitantes nesta noite. Abençoe, ó Deus, cada membro da nossa igreja, Senhor. Cuida de nós, porque nós precisamos do teu cuidado, da tua graça sobre as nossas vidas, Pai. E nós te pedimos essas coisas, o nome que é sobre todo nome, o nome precioso, soberano, generoso, o nome invencível de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço ao irmão que está do seu lado. Desejo uma semana abençoada para o seu irmão. Deus abençoe a sua vida, o seu recomeço, a sua jornada.
nós vamos declarar mais uma vez: eu não te troco por nada, Senhor.